nosso mesmo assunto, a questão 25 de Santo Tomás, em torno dela temos matéria abundante para falar ou escrever, se vida houvesse, nos 80 volumes. Questão 25 da segunda, que gira em torno de duas ideias fundamentais. A ideia de ordem e a ideia de amor. Se quisesse, podíamos acrescentar mais uma, mas que está ligada à ideia de ordem. A da veracidade ou retidão do amor. Combinação da ideia de bem e a ideia de verdade na ideia de veracidade do amor, o amor verdadeiro. Os adjetivos, que melhor adjetivo o amor, em todo esse contexto de Santo Tomás, é verdadeiro, é reto, é bom e ordenado. A frase de Santo Agostinho diz aqui, a virtude é a ordem do amor. Bem, o oposto do conteúdo deste tratado pode caber também em diversas noções numa palavra. Mentira. É o oposto de tudo isso aqui. Ou então, desordem, subversão, anarquia. Uma palavra. Ou então, falsidade, também mais ou menos sinônimo de mentira. Então, as duas coisas se contrapõem. O mundo das trevas, da mentira, da falsidade, etc., da desordem, o mundo do amor, da beleza, da verdade. A coordenação e a harmonização desses conceitos supremos da ordem moral são palavras que podem ser simplesmente palavras grandiosas e ocas, se soltas no ar sem nenhuma conexão, sem nenhum contexto. E podem ser palavras de um valor infinito, de um valor imenso, se elas formam e garantem todo o contexto. A título de começo, quase que anedótico, eu começaria esta palestra de hoje para lhes propor a ideia de um mundo muito próximo daquele em que estamos efetivamente vivendo hoje, um mundo onde quase que dominasse a mentira como regra de vida, como critério de sabedoria, com o nome de esperteza. Uma das coisas que mais avilta o homem é justamente a ideia de aproximar a sabedoria de uma ideia de uma certa malícia. É mais sábio aquele que tem um olhar lúcido para desvendar o mal do que quem tem um olhar bem lavado para ver o ser, o bem, o verbo. Então, quando uma civilização começa a se degradar, um dos sinais que a passa a caracterizar é a lucidez na esperteza, a lucidez no mal. E essa lucidez no mal leva a sociedade, a comunidade, para uma confusão, uma anarquia, uma falta de confiança, uma falta de lugar para a verdade, que chega então a um limite gaiato, próximo do diabólico, e que pode caber em anedotas assim como esta, aquela famosa anedota do sujeito, do Ivan, que encontrou o outro russo. Tem um outro nome qualquer de russo. Dmitri. Cada um aqui com uma mala encontrasse na rua, e os Dmitris dizem para o Ivan: tá, eu vou para Kiev. E aí eu disse ao Ivan: Dmitri, você sempre foi meu amigo. Por que você me diz que vai para Kiev se você é meu amigo e você não vai para Kiev? Não, mas eu digo que vou para Kiev porque sou seu amigo. E aí os ministros, mas por que você? Se você, como é mesmo, sabe? Você diz que eu vou a Kiev, para pensar que você... para eu pensar que você não vai a Kiev. Então,
então você diz que vai quer para eu pensar que você não vai quer. Mas eu sei que você vai quer, então por que você me diz que você vai... E ficaram nisso e não tem como acabar essa conversa. Por quê? A conversa que começa pela hipótese de o outro ter que deduzir pelo contrário, porque sempre aquele lhe mentirá, estará sempre em posição de mentira. Esta conversa, evidentemente, é o modelo das conversas, das conversações, eu não vou dizer dos diálogos, porque essa palavra está no meu vocabulário, ela está castigada, está investigada. Só aparece se eu tiver que citar as obras de Platão, ou se tiver de descrever a conversa de dois namorados, então estão dialogando de mãos dadas no jardim. Tá bom. Mas a conversação e o entendimento, a troca de ideias humanas, fica impossível. Ninguém mais passa a acreditar em ninguém. Porque você, para acreditar, tem que justamente ficar nesse jogo. Bom, se ele diz que vai, então por que não vai? Bom, mas se ele não vai, tá, e aí... E é meu amigo, por que diz que vai? Por que ele diz que vai? E fica nessa coisa que não acaba mais. Nós vivemos numa civilização e num humanismo, num mundo, de tal modo dominado pela mentira e pela falsidade, que ninguém mais sabe nem o que ele é, nem o que o outro é, nem se o que ele está dizendo ele deveria dizer se é mentira, se é verdade, ele não sabe mesmo para ele mesmo. Porque se a situação se resumisse em uns espertos saberem fazer isso com os outros, que os outros, como por exemplo o povo, no tempo em que o Getúlio Vargas era ditador, não saber o que o Getúlio Vargas tinha na cabeça, bom, até aí não tinha nada mais. E não sei se vocês sabem a história do livro que a Alzira Vargas escreveu sobre Getúlio, chamado Meu Pai. Ela fez sucesso no tempo, um livro um pouco pequeno, como o livro com aquelas entrevistas da filha do Stalin sobre o pai dela. E esses livros sempre fazem sucesso. E então, a Alzira escreveu sobre o Getúlio de uma maneira muito desinibida, contando rigorosamente tudo o que ele fazia. E pondo as mentiras dela, que também lá por conta dela, de modo que no fim você não conseguirá saber se isso que ela diz é verdade, se aquilo é mentira. Não porque isto aqui seja em desdouro do Getúlio, porque tem umas coisas que são num completo desdouro do Getúlio e que ela diz tranquilamente, muito feliz e muito orgulhosa. De modo que, com este critério, se aquilo que ela está dizendo é para o desdouro ou não é para o desdouro, não serve para saber se é que ela é verdadeira, veraz ou não. Por quê? Tem coisas que é do desdouro dele, em que ela diz com muito orgulho. Coisas onde ele é esplendidamente mentiroso. Ali ela conta como a famosa história da rasteira que ele passou nos mineiros, da indicação do governador. Os políticos mineiros queriam indicar um governador para Minas Gerais. E trouxeram para o Getúlio uma lista, sextupla, ou décupla, não sei quanto, uma lista. O Getúlio recebeu com aquele sorriso extremamente simpático sempre. Interessante, vocês trabalharam bem. Interessante. Ciclano, interessante. Curioso, interessante. Tinha uns 8 nomes. E o Getúlio leu alto, soletrando, saboreando cada nome, aprovando, sorrindo para todo. E os deputados e a comissão dos mineiros, feliz com aquela aprovação do ditador, ele disse, bom, eu só sugeriria a inclusão de mais um nome. Aqui tem um lugar, aqui. Benedito Valadares. Escreveu, Benedito Valadares. Depois devolveu, e eles levaram e publicaram a lista sexta, ou décupla, ou décupla. No dia seguinte estava nomeado o governador Benedito Valadares. Quer dizer, o Getúlio tinha escolhido um
da lista que os bobos tinham trazido para ele. Que ele só disse, não, vamos acrescentar mais um aqui nesta lista. E depois eu escolheria depois. Escolher Benedito e falar, bom, então a Alzerine conta essa história e solta uma gargalhada no estilo, não sei como é a gargalhada no estilo, mas enfim. Ela ri-se e para mostrar como o pai dela era esperto. Aí saiu no jornal, Correio, Rio de Janeiro, uma história de que num centro espírita, o livro da Alzira chamava-se Meu Pai, que no centro espírita tinha baixado o Getúlio e que tinha transcrito, taquigrafado, psicografado um livro cujo título era Alzira, minha filha. Que lá do outro lado já estava com um pouco mais de escrúpulo, né? Bem, este ambiente, este clima, que aqui nos fez papel de atmosfera de aprendizado de política, de filosofia política, durante 10 anos, 15 anos, durante um curto prazo, os 15 anos, né? Esta atmosfera nos preparou, a todos aqui presentes, creio eu, e a outros que já se foram, e muitos outros, para uma determinada filosofia política que resultou em uma série de mitologias que nós passávamos a seguir, a acreditar, em reação àquele tipo, a este personagem, nós passamos a seguir e a acreditar, por exemplo, em princípios como este. Em princípios de que um dos pontos sagrados de uma certa e sadia filosofia política é a ideia de que o governo de uma sociedade deve ser, por direito natural, deve ser democrático. Todos nós, durante esses 15 anos, e, portanto, a ditadura é uma estrutura intrinsecamente má por direito natural. Todos nós, todos os meus amigos que eu tive, todos passaram a seguir este princípio e durante 15 anos o seguiram, do qual se tirava como corolário a intangibilidade das regras do jogo democrático. Essa frase corria, era uma frase de ouro, e das quais regras do jogo democrático, a principal peça era o sufrágio universal. Não era permitido, neste tempo, pensar, por exemplo, em termos de sufrágio qualitativo. Um sufrágio que não fosse popular, que fosse de uma minoria aristocrática, ou de uma minoria de uma determinada elite marcada por um determinado nível de qualidade. Bem, isto seria pecado mortal porque é contra a democracia, porque é contra a universalidade do sufrágio. Isto tudo nós acreditamos com desembaraço. E quando gritavam por eleições, o Getúlio Vargas teve uma frase que se tornou pública como expressão cínica da antidemocracia. Voto não enche barriga de ninguém. Então isso ficou sendo para nós um modelo de uma frase com a sabedoria satânica, diabólica, etc. Sobretudo porque a outra nos parecia um modelo de frase sacral. Isso tudo acontecia porque nós estávamos na tal rua de Moscou, onde cada dois de nós que se encontrava na rua e conversava política, um ia para aquilo. E essa coisa era toda nessa base de falsos princípios, falsas afirmações, uma aprendida aqui com Dom Lourenço, se era o caso, outra aprendida lá com Dom Irineu, se outra aprendida lá com o professor Gustavo Santos, se era o caso, e assim por diante, e transformadas em princípios sagrados de filosofia política. Bem, a guerra transcorreu-se toda no maior amontoado de mentiras de que já houve, de que é possível imaginar. Se eu tivesse de rever e dar outro nome ao livro que escrevi sobre o século XX, poderia dizer o século da mentira.
talvez fosse o nome mais apropriado. Ou, mais ainda, se fosse em francês, le siècle de Dieu. Porque mentiras especialmente armadas contra si mesmo. Quer dizer, mentiras em que a pessoa, essa forma de ser enganado, é mais caracteristicamente do babaca que é enganado sim por outro, mas enganado porque já tem um mecanismo preparado e todo dia, as unhas, todo dia prepara e lava e põe em forma este mecanismo de ser enganado. Um mecanismo de ser enganado. E este mecanismo de ser enganado se encontra, como nós vamos encontrar agora, e se constitui, a meu ver, num outro livro que já escrevi, quando já estava começando a acordar, meio estremulhado, o que houve? Tinha passado um vento de estupidez pela humanidade, e eu, meio estremulhado, escrevi Os Amores do Estado, onde, de um modo geral, eu digo que essa atmosfera que predispõe esse entorpecente, que é o entorpecente que predispõe à sonolência. Mas a sonolência é simplesmente um cansaço, um enfado, um torpor, um adormecer, um fechar os olhos, um deixar de ver. Mas a disposição a ser enganada é um mecanismo psíquico diferente. Não é um mecanismo inclinado, dirigido à entorpecência, e sim a uma espécie de miragem que também se obtém com os entorpecentes e com as drogas, de modificação da imagem, de modificação das coisas que vêm, que se apresentam à alma, que se apresentam à inteligência. Há umas recepcionistas em volta da inteligência, um mecanismo de apoio, de acolhimento, quero dizer, recepcionismo, que se encarrega de desfigurar e distorcer, de modo que não é uma disposição de sonolência, uma disposição de cansaço e de torpor, mas uma disposição de miragem. E com essa disposição, a pessoa vai juntando o seu cabedal, que substitui o cabedal do senso comum, o seu cabedal de utensílios mentais com que vive. Todos nós temos que viver com conceitos, ideias, coleção de princípios, com mandamentos armados assim, assados, enfim, com as nossas gavetinhas, as nossas categorias, como chamava Aristóteles, essas gavetinhas, essas gavetas prateleiras, em grego é categoria. Toda a nossa alma, para o nosso comportamento, nós organizamos e pomos em ordem umas categorias. Uma alma cristã aprende, desde o colégio, desde o berço, desde o regaço materno, do joelho materno, aprende também a pôr em ordem coisas, aprende a se dizer, com Deus não se brinca, né? O nome de Deus não se brinca. Deus é uma coisa muito séria. Ou então coisas assim, que a criança vai aprendendo e botando aquilo e guardando aquelas verdades com que viverá. Bom, desgraçadamente, o nosso mundo que já foi cristão, que já teve todas as categorias arrumadas segundo os critérios cristãos, e que transformou as categorias pagãs, as mais luminosas, mais belas, como, por exemplo, este princípio fundamental de lealdade para consigo mesmo, que o Sócrates sintetizava nesta regra que para ele era a regra de ouro e com a qual ele entabulava o desmonte de qualquer sofista que se apresentasse diante dele, e ele punha o sujeito no espelho diante de sua própria careta. Conhece-se a si mesmo. Curioso notar
que esta descoberta do Sócrates, do valor central da veracidade, da verdade, como valor ordenador de todos os outros valores, essa descoberta se tornou uma fórmula cristã que encheu 2000 anos as ruas da cristandade. Os homens da rua, moleques da rua, meninos de 4 anos e velhos de 100. Viveram esta regra de ouro. Olha, cuidado, não se engane sobre si mesmo. Não seja o primeiro a se enganar a si mesmo. Seja leal consigo mesmo. Nós temos o dever de lealdade com todos, mas o primeiro, cuja falta seria para nós o mais desastroso, é o dever, a falta de lealdade em relação a nós. Daí outra vez nós voltamos àquela ordenação da caridade que espanta muita gente quando os jeitos veem que ouviram falar e pensam que na ordem da caridade o primeiro amado é Deus, vai lá. Eu digo vai lá porque hoje nos padres progressistas o primeiro lugar na ordem da caridade é o próximo. E quando eles dizem isso mentindo. Mentindo por quê? Não, primeiro porque não é mesmo, não há jeito nenhum de ser o próximo, nem numa ordem pagã. Segundo, porque nem para eles, para a prática dele, quando eles saem dali, a primeira coisa que eles vão fazer não confere com aquilo, não combina, e eles não estão sendo leais nem com os outros, nem com o próximo, nem com eles mesmos. Bom, mas, nesta regra aqui, a ordem da caridade que nós já vimos numa aula anterior, disse que essa é a regra, e nós vimos que o amor de cada um consigo mesmo, o amor de caridade, vem logo depois de Deus. E eu expliquei, dei algumas, porque não parece, mostrei o raciocínio de Santo Márcio, parece abstrato demais, está dito na Sagrada Escritura, amar a Deus toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, o raciocínio é este. Se o amor de si mesmo é o modelo proposto de imitação para o amor do próximo, então ele é o maior, porque o modelo sempre prevalece sobre a coisa imitada. Depois dei outro exemplo, propondo a ideia de quando comparecermos, no momento do comparecimento para o juízo particular, quando nós tivermos que prestar contas dos nossos atos, por que pessoas nós devemos responder em primeiro lugar. E então parece-me que é fácil de mostrar para aquelas pessoas que são muito presas demais àquela ideia do altruísmo, de que a caridade é essencialmente um altruísmo, não é? Um altruísmo é uma forma. Mostrei que quando na balança de São Miguel, no juízo particular, o outro pelo qual nós devemos responder em primeiro lugar é aquele que é o portador primeiro responsável dos dons que Deus lhe pôs na mão para, no mundo, ser testemunho de Deus. A primeira coisa, a única coisa que importa nós sermos aqui nesse mundo é sermos testemunho do Cristo. E para isto, Deus nos põe dons, coisas na mão para isto. Bom, primeiro conta, a primeira conta que nós recebemos das coisas recebidas é dessa que nós mesmos recebemos. E não aquilo que nós fizemos com os nossos filhos, com os outros, com os pais, enfim. Por aí vimos, fica relativamente fácil, creio eu estou tão habituado à ideia que quando é assim, é adiantado do professor, quando você repassou muito no assunto e que não tem a dificuldade recente, nem sempre imagina a dificuldade dos outros. Aqui quase todo mundo é repetente, mas não poder. Mas enfim, tem alguns que não são bons. Ficamos sabendo então que a primeira conta que devemos prestar a Deus nosso Cristo é essa dos dons que fizemos nós mesmos. E isto pode-se dizer de outro modo.
nós somos a primeira coisa pela qual nós somos responsáveis. Quer dizer, é aquilo de que nós somos responsáveis, no sentido, e portanto é aquilo que mais prezamos. O que nós mais prezamos não é a nossa reputação entre os homens. Essa reputação entre os homens é um bem moral positivo, estimável e que temos o dever de defender também. Porque para sermos justos em relação a nós mesmos, para sermos bons para com nós mesmos, para sermos justos, devemos defender a nossa reputação. Mas a primeira da reputação que devemos defender é essa em relação ao Juízo Supremo. Portanto, deve haver este cuidado primordial no trato da alma consigo mesma. Essa de cuidar da sua própria reputação diante da face de Deus. E cuidar da sua veracidade para não querer ter a estultice, a estupidez máxima de pretender fazer com Deus Todo-Poderoso a brincadeira da anedota do churrasco. E aí se aplica bem essas frases pequeninas, que são muito saudáveis para termos ao alcance da alma. Com Deus não se brinca. Assim como toda casa tem um armário de remédio para os primeiros socorros, pronto-socorro, toda a alma deve ser uma morada, deve ter algo ao alcance da mão, uma caixinha de esparadrapo, essas coisas e outras, essas coisinhas, né? Para logo, para aplicação imediata. E isto, a tradição católica dos santos está cheia, e é bom fazer coleção de jaculatórios, coleção de frases que conjuram a malícia própria, algumas para próprio uso, que até os outros não precisam conhecer. Tem umas malícias que nós conhecemos, das quais nós sabemos que nós somos inclinados com certa facilidade e que, oportunamente, fica bem e é saudável, e é oportuno, e é curativo, termos à mão a nossa caixa de cruz vermelha, onde na porta pode ter uma cruz, pode ser vermelha, e assenta muito bem, porque trata-se de cruz e trata-se de sangue, desde que se trata de salvação. Então, eu proponho, até talvez fosse interessante, como trabalho espiritual, caderninho de notas, de ejaculatórios próprios. A vida que nós levamos, não sei se, de qualquer modo, acho que seria útil. Num convento, acho que seria bastante útil. Assim na vida que nós levamos, na vida mais dispersa, não sei se dará certo, mas creio que é assim mesmo. Eu estou dizendo que o maior inimigo da alma humana, no trato consigo mesmo, no trato com os outros, é essa disposição que a própria pessoa adquire. É um vício, um mau modo de ser, em que a própria pessoa adquire de mentir-se a si mesmo para mentir aos outros. E nós vimos que tudo oposto à caridade, ao amor, à ordem, é mentira, é desordem, é anarquia. Para compreender isto bem, nós vamos tocar numa questão de Santo Tomás, uma questão central. E vamos então tocar no ponto dolens da alma humana, que se chama amor próprio. E para isso é preciso entender, mais uma vez, que o valor de amor, como o valor de verdade, como todos os valores transcendentais, estão sujeitos na alma humana a um jogo de dual, a um jogo de acertar ou errar. Há dualismos fundamentais na alma humana para decidir o valor do ato moral e decidir o valor e até o destino da vida. De tal sorte até que no primitivo cristianismo
primeiros anos da Igreja Nascente, nos tempos da Didaqué, primeiro documento de catecismo escrito por mestres cristãos que ensinavam catecismo, ensinavam a moral e a prática da vida cristã, a catequese quase, que consistia na chamada doutrina dos dois caminhos. O caminho da vida, sintetizava a palavra vida e sintetizava tudo. Verdade, amor, certitude. E o caminho da morte, perdição, tudo. O caminho da vida, da luz, da salvação, do amor, do verdadeiro, e o caminho da morte. O erro, da mentira, de tudo. Bem, o cristianismo foi sempre marcado por um dualismo fortíssimo. Essa é mesmo a marca essencial do cristianismo e da moral cristã. E de toda a moral, aliás. Bem, num problema que hoje abordamos, e que já abordamos na semana passada, o problema do amor do homem por si mesmo, ou do amor do homem a si mesmo, o problema da caridade em relação à própria alma, nós vimos que, aplicado o dualismo neste ponto central, nós estamos no tal ponto dolis de toda a teologia moral. Toda a teologia moral é a aplicação de um dualismo preto ou branco, cara ou coroa, bem ou mal. Quero Deus ou não quero Deus. A maneira de não querer Deus, em geral, não é assim, não quero Deus. É, eu mesmo quero Deus. Deixa isso comigo, eu que resolvo. Não é quero Deus ou não quero Deus. É quero Deus ou eu mesmo resolvo. Bom, em geral, é este dualismo em relação à obediência a Deus é posto noutros termos. Não, quero Deus ou um outro Deus demoníaco. Esse dualismo é impossível à alma humana. Algumas tentaram viver uma religião desse dualismo. Quer o Deus do bem ou o Deus do mal. Esse realismo é impraticável. No fundo, a pessoa está dando o nome de Deus do mal, inventando um mito, inventando um ser abstruso, metafisicamente impossível, para fazer uma simetria mais violenta entre o Deus, Pai, autor de todas as coisas, poderoso, autor de todas as coisas, e o Deusinho interior que se chama o eu, a vontade própria. Todo o Hormuz e Erimã dos persas, dos maniqueus, todos, no fundo, era uma forma amplificada, mitizada, da divinização de si mesmo. Divinização de si mesmo, que é o cerne e o centro do pecado original. E que está, ponto de início, ponto chagado até hoje ainda, uma hemorragiazinha pontual e ainda não fechada totalmente, né? Porque em todos nós ela está marcada, e que foi a causa do amor próprio, do pecado original. No pecado original, o homem se levantou contra Deus, pretendendo que, não, os atos da minha vida está comigo, sou eu que resolvo. Então, pretendendo que alguma coisa dentro desse universo pode ser subtraída ao império de Deus. Pretendendo que alguma coisa desse universo, um homúnculo, pode ser Deus. Nem que seja para o quarto que ele mora, numa favela, e onde ele maltrata a mulher, e é maltratado para ela, enfim. E improvisa então um infernozinho à espera no outro vaso, que virá apesar do livro da raça. Então, o problema de hoje vai partir deste tal ponto que está numa questão de São Tomás, armado assim, nestes termos. Tomás pergunta na questão 25, é sempre, todas essas nossas aulas têm sido a questão 25 da secunda, este monumento de sabedoria universal que não será ultrapassado na história da humanidade até o fim do mundo.
Isto não é artigo de fé, nem é impossível. Mas eu costumo dizer isso porque todo mundo, e quase todo idiota, pensa que infalivelmente todas as coisas serão ultrapassadas. Como se houvesse uma necessidade de tudo o que vai acontecer ser infalivelmente melhor do que tudo o que já aconteceu. Ora, isso é uma estupidez. Porque na história total da humanidade, quando ela tiver transcorrido na história total da humanidade, depois dela transcorrido, haverá um trecho dessa história onde os homens conseguiram os seus melhores valores. Haverá isso. Bom, a ideia de darmos realce aos sábios idos é uma ideia sensata. Dentro do cristianismo, uma ideia recomendada. Ao contrário, a ideia de realçar tudo que aparecer de novo é uma ideia insensata. No cristianismo, é frequentemente sacrílega, é blasfematória e sempre tola. Sempre tola. No cristianismo, a ideia de que o que vem depois é melhor é uma ideia sempre tola. Sempre tola. Porque pode ser e pode não ser. E a nossa religião, toda ela, não está firmada numa coisa do futuro. Ela não tem a firmeza no futuro. A firmeza das coisas está onde a gente bota a âncora, onde a gente se segura. Ora, a nossa âncora está no passado. Toda a firmeza do cristianismo está na revelação, no fato de ele ser obra de Deus proposta aos homens para se tornar possivelmente obra humana. Todo o cristianismo é obra humana tornada possível graças a Deus pela revelação e pela graça. Pela voz dos profetas e de Jesus Mestre e pela energia elétrica da cruz, que nos trouxe essa energia, essas ondulações de salvação, a graça santificante que está aí, jorrando em todos os altares, vem da cruz. Então, o nosso princípio, a nossa âncora, aí estão no passado. Portanto, todos os nossos valores vêm como valores que caem numa cachoeira do alto, vem do alto, do passado e do alto, de uma montanha que está lá atrás, seja ela o Sinai, seja ela o Gólgota. Agora, as nossas esperanças, com as quais nós representamos como uma âncora, estão no futuro, mas no futuro fora dessa linha de todos os futuríveis humanos. Justamente, a esperança teologal não se situa nisso aqui. A nossa esperança não é que vá aparecer um teólogo que finalmente vem conciliar a ciência com a fé. Porque isso é uma estupidez. Porque a ciência com a fé já está conciliada pela boa teologia, pela boa filosofia, desde os primeiros pensadores. Já sabem que a conciliação consiste em saber que uma é verdade e razão, da qual Deus não trouxe revelação, compete aos homens estudarem o sabor do seu bagagem de vida. Então, nós podemos ter e devemos ter, nós não somos conservadores nem tradicionais no sentido humano do termo, apegados aos antigos. Não. Nós, em matéria de doutrina cristã, estamos fora dessa linha da história e do tempo. Primeiro porque a obra de Deus, que é a revelação, já está terminada na história. Então, se o cristianismo pendesse do progresso histórico, a revelação não podia ser nunca encerrada. E Nosso Senhor Jesus Cristo estaria intimado a dar uma aparição de vez em quando. De vez em quando vem bater um papo e dá uma aparição de já. Porque essa versão já está muito cansada, a gente já tem repetido muito. Vem dar uma... Bom, o cristianismo é essencialmente oposto a essa ideia de uma obra, de um trabalho que progride no tempo. Essencialmente. E é a tomar e a largar. Quem não gosta, vai passear, procura outra coisa e se dedica então à astronáutica.
É um assunto na revista, mas o cristianismo é essencialmente alheio a esta ideia de uma doutrina que progride no tempo. Essencialmente. Quem tiver essa ideia na cachola está com sua fé em perigo ou desde já prejudicado, ou desde já pervertido. Já está com fé em outra coisa. E que vá passear e não nos incomode. Que a nossa fé é a fé na revelação de Deus, desde a voz dos profetas, desde a voz do próprio Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Esta é a nossa base. É nisto que nós nos fiamos. Com esta base, transposta para os testemunhos humanos de tal religião, não admira que também nos valores humanos aplicados especialmente nesta religião, como, por exemplo, os maiores santos, os maiores teólogos, os maiores grandes santos, grandes teólogos, e o maior não é no sentido de competição. Pode acontecer que haja uma época de floração de uma tal riqueza como nunca mais aparece igual para a tristeza nossa, nem se aproxima, ou que nitidamente até se afastem dela. Agora, por exemplo, em relação a Santo Tomás, essa hostilidade prática da cristandade foi muito visível. Muito visível. Enquanto, em 20 séculos, não, 20 séculos não, porque ele é do século XIII, enquanto em 7 séculos, em 6 séculos, toda a hierarquia, todos os concílios, todos os papas, cansaram-se de recomendar Santo Tomás. O número de recomendações enche páginas. Já foi publicado, eu creio que na permanência foi publicado, não tem. E hoje, ninguém mais cita Santo Tomás abaixo da página para coisa nenhuma. E já insinuam que já não interessa, é uma linguagem que o homem moderno não compreende. Não, se o homem moderno não compreende, é azar dele, né? Então, trata de envelhecer um pouco. Mas é uma robusta atitude metafísica, não é um apego ao passado como tal. É uma atitude metafísica que sabe distinguir a atitude da alma inteligente diante das verdades da religião e a atitude da alma inteligente diante das verdades da química. São atitudes diferentes. Diante das coisas da química, todos nós, cada um de nós, não há um só aqui que seja tradicional, conservador. Eu imagino. Seria esquisito. Bom, agora, em relação às coisas da religião, se houver um só que seja progressista, é melhor que ele procure outra ocupação, porque está perdendo tempo aqui nessa nossa conversa. Bom, então, depois desse hino a São Tomás, que calha bem no ano do seu centenário, vamos a essa questão da qual nós vamos tirar um ponto, em torno do qual vamos umas 3 ou 4 aulas girar. Podem os pecadores, os maus, realmente eles se amam a si mesmos? Parece que sim, diz logo o início da questão, segundo o método de Santo Tomás, que começa pelas opiniões erradas que andam no ar. Parece que sim. Parece até que são os que mais podem, porque costuma-se dizer nos maus que eles só se amam a si mesmos, que é uma maneira errada de dizer que nós vamos ver depois. Então parece que sim, parece que sim, parece que sim. Entretanto, diz Santo Tomás, para apresentar agora a posição certa e depois explicá-la. Entretanto, vejam, olha, lembrem o que diz fulano. Vamos ver no caso quem é. Se é Santo Agostinho, se é a Sagrada Escritura. No caso é a Sagrada Escritura. Entretanto, o salmista, quer dizer, o salmo, a Sagrada Escritura, no local, na zona mais central do Antigo Testamento, naqueles livros sapienciais, que passaram a constituir o livro de orações de toda a cristandade durante 20 séculos.
Desde pouco tempo ninguém mais saberá. O Saltério é o livro da vida religiosa monástica, desde os primeiros séculos do cristianismo. Diz o salmista: aquele que ama a iniquidade odeia a sua alma. Quer dizer, em vez de se amar a si mesmo, é o principal inimigo da sua alma. É o principal inimigo de si mesmo. O homem mau, o homem iníquo, o homem perverso, é, antes de mais nada, inimigo de si mesmo. Não se ama. É inimigo de si mesmo. Inimigo cruel. É mais cruel o inimigo de si mesmo do que da criança cuja carótida ele chupa, como mostra Düsseldorf de Nelson Rodrigues. Porque ele de si mesmo ele está destruindo a vida eterna e as relações de si mesmo com o amor divino, quer dizer, com a bondade infinita. Não pode haver maior mal. Ninguém pode fazer mais mal ao outro do que ele tirar a Deus. Portanto, ele não só não se ama a si mesmo, como é o primeiro inimigo de si mesmo. Bom, então, como é isto? Como é que isto se combina com esse linguajar comum? Essas pessoas que pensam que o mal é um homem que se ama a si mesmo, aí o senso comum dessas pessoas não é muito sensato, porque esse modo de dizer é equívoco, ambíguo, mal aplicado, e agora então precisa ser explicado, já que está perturbado, porque se o senso comum não estivesse perturbado, tendo o senso comum a falar com sabedoria, os livros santos a falar com sabedoria, os sábios a falarem com sabedoria, então não tinha problema, não precisava ninguém explicar. Mas precisa o sábio máximo aqui explicar justamente por quê. Porque o senso comum está perturbado. E o senso comum, infelizmente, estará sempre perturbado nas ocasiões mais sábias das civilizações. O senso comum, com aquelas definições que eu já dei, que não vou retomar, senão desvia todo o assunto, ele é, em regra geral, afetado e prejudicado pela maldade que está, que anda esparsa no ar, de cada civilização. Bem, e mesmo na Idade Média, onde todo mundo acreditava em todos esses valores, o senso comum, sim, estava alterado, tinha mentiras soltas no ar. Isto em todas as épocas. Bem, na nossa, o que eu lhes disse no começo desta aula, é que este nosso século se caracteriza por ter uma densidade de besteira nesse sentido, contra o senso comum, como talvez época nenhuma tenha tido. Os trogloditas não fariam tanto, porque eles não sabiam. Eles rosnavam, diziam coisas mais ou menos inofensivas. Mas, em todas as épocas, o senso comum será haverá insensatos. Haverá sujeitos que estão falsificando e dizendo besteira, pondo no ar, e aos quais Santo Tomás vai responder. Bom, por isto é que é preciso, em todas as épocas, a palavra da sabedoria estar consertando a alta sabedoria e atendendo também a pequena sabedoria do senso comum, dizendo, não é senhora, não é assim não, é assim. E para isso é que se ensina o catecismo, se ensina o rudimento, para a pessoa conhecer. Então agora Santo Tomás vai explicar como é que é o salmista que tem razão e não aqueles que dizem, não, esses são os que mais se amam a si mesmo, que querem tudo para si. Ele explica que há duas maneiras, a doutrina do este ou aquele, dos dois amores, do bem e do mal. É uma ideia tão simples essa, que existe o bem e o mal, que quando o professor a prolonga, a alonga, como eu estou fazendo, talvez até fique ridículo. Mas é preciso usar as palavras da sabedoria com insistência, a tempo e contra tempo, com repetição, porque a mentira é insidiosa e quer ser inteligente. Um dos recursos que a mentira usa é justamente esse,
de dizer à pessoa, olha, isto é uma banalidade, passe adiante, passe adiante. Não passe adiante, não, porque não é uma banalidade, é uma coisa profundíssima que precisa ser muito meditada. Bem, daí a repetição, o empenho, vamos pôr nessa. Diz ele que, vamos ler agora esse texto aqui. Se amar a si mesmo é, num certo sentido, comum a todos. Não. Num outro sentido, é próprio dos bons. Num terceiro sentido, é próprio dos maus. Ele vai dizer que há 3 sentidos para essa expressão, se amar a si mesmo. E que então temos que ter cuidado no uso da palavra, tão carregada de ambiguidade. Bom, é com efeito comum a todos os seres, se amarem a si mesmo, ou serem coesos, uma espécie de interesse pelo seu próprio ser. Este nome de amor por si mesmo, nós poderíamos dar até a coesão natural molecular de uma pedra. Quer dizer, ela se segura, ela se ama. Amar é sempre parecida com essa ação mecânica de uma força sobre uma massa. Então, este amor dos seres por ele mesmo é a coesão ontológica, metafísica, mais do que física, aquela razão de ser, a sua razão de ser, aquilo que Deus fez e que fez a razão de ser deste ser o que ele é. Esta razão de ser é o amor dele por ele mesmo. É dentro dele a terceira pessoa da trindade da molécula. É o amor dele por ele mesmo, que sai da substância e sai do verbo e liga ao verbo, que é o verbo. É o que a coisa é. O verbo de cada coisa, o análogo da trindade, num cada grão de areia é o que a coisa é. Cada grão de areia está neste universo diante do anjo que passa, ou do olhar humano que se esgueira para ele, diz, aqui estou. Diz pelo seu esse, pela sua essência, pelo seu ser o que ele é. E esse ser o que ele é, ele tem o seu modo de ser, a sua coesão própria, o seu amor de si mesmo, empenhado em ser o que ele é, em ser verdadeiramente. Porque todo ser é intrinsecamente bom, intrinsecamente verdadeiro, e ele é o que ele é mesmo. Na natureza, a primeira aula de metafísica e de filosofia, para decidir, para quebrar o desempate entre as correntes todas que andam em amalucada do idealismo que envenenou o pensamento filosófico e o pensamento realista, que no mundo antigo foi pela primeira vez formulado de uma maneira maravilhosa por Aristóteles, depois pegado pelos pensadores cristãos e transformado no pensamento filosófico. A primeira ideia que nós devemos ter é que a inteligência é leal em relação ao ser, e o ser é leal no seu ser. A verdade de Deus está impressa e transformada em lealdade intrínseca das coisas. Os juízos que nós fizermos sobre elas, aí é que pode entrar a mentira. O ser delas não pode entrar a mentira. Cada coisa é o que é. E então, há também em cada coisa uma espécie de amor próprio. É este que o Santo Tomás está dizendo. É o primeiro. Vou tornar a ler. Ora, isto aqui, vejam a economia deste homem, um pensador metafísico, como outro não houve, e que resistiu à tentação de desenvolver essa página e escreve 4 ou 5 linhas que parecem dirigidas a uma criança.
e que, lidas num auditório pouco preparado, um pouco mais borrificado já do que já no outro, a gente não percebe sequer o alcance profundo metafísico dessa ideia dessa primeira espécie de amor próprio, do amor metafísico do próprio ser, no seu próprio ser. Vamos ver os termos que usa Santo Mário. Se amar a si mesmo, num certo sentido, é comum a todos, no outro sentido. É com efeito comum a todos os seres. Ele saiu do mundo moral, do mundo racional, do mundo que todo mundo entende o que quer dizer amar. É comum a todos os seres se amar a si mesmo. Se amar é aquilo que eles veem, que eles têm com si mesmos. É um esquisito porque o ser que não tem consciência, não tem senso, né? Ele tem essa, não em forma de consciência, mas em forma de ser. Não em forma de consciência, mas em forma de ser. O homem é dito ser qualquer coisa. O homem é dito ser um ser. Mas é dito ser qualquer coisa de dois modos. Porque no homem há um dualismo especial. No grão de areia não há, na flor não há. No homem há um dualismo especial. De modo que ele está fazendo uma divisão, e essa agora, neste primeiro caso, de o ser, ter o seu ser próprio, esse amor metafísico, vai ser forçado a se dividir em dois. Porque o homem é dito ser qualquer coisa de duas maneiras. Primeiro, segundo sua substância e sua natureza. É assim que todos estimam. Estimam no sentido se tem em conta de como um bem que lhes é comum a todos, de ser o que eles são, isto é, composto de alma e corpo. Assim todos os homens bons e maus se amam a eles mesmos, na medida em que se amam nesse conjunto, no seu ser, um homem, no seu interesse, na sua coesão, no seu ser humano, como qualquer ser, é o que é. Em segundo lugar, o homem pode ser de duas maneiras. De uma maneira, assim, agora, o homem é um animal que tem consciência moral. Aí vai aparecer. Em segundo lugar, o homem é dito qualquer coisa pelo que ele tem de principal nele. Isto é, em segundo lugar, vejam, agora aí aparece uma noção que é pena que o Santo Mário não tenha escrito aqui, é pena que eu não vejo o comentador tenha posto, que valia a pena cada um na sua soma teológica botar essa nota, onde ele diz, em segundo lugar, é dito ser qualquer coisa segundo o que ele tem de principal nele, isto é, segundo uma noção de ordem, porque pode ser dito segundo assim ou assim, segundo uma noção de ordem, que é a ideia que está comandando toda essa questão. Segundo uma questão de ordem, quer dizer, esta ponderação que nós estamos fazendo, se o homem se ama a si mesmo, segundo aquilo que nele é o principal. Quer dizer, eu me estimo, eu me tenho muita conta, eu cuido de mim, mas segundo aquilo pelo que eu tenho que responder, segundo aquilo que é principal em mim. Então, de uma maneira ordenada. É assim que se diz, falando do chefe de uma cidade, que ele é toda a cidade. Vê-se no chefe representando toda a cidade. E assim há no homem algo que, para a ponderação do valor do ato moral, representa todo o homem. É a alma espiritual, a inteligência, enfim, é a sua racionalidade, é a sua cabeça. Cabeça no sentido espiritual. É a sua cabeça, no sentido espiritual. Bem, dessa maneira, nem todos os homens pensam que são o que são. Com efeito, aquilo que é principal no homem
é a alma racional e todos os valores que pendem dela e que a ela estão ligados. É o principal do homem. Tanto em toda a tradição cristã se dizia salvar a alma. E que esses idiotas tiraram essa expressão do curso, pretendendo que esta ideia, eu digo idiota, que essa irreverência se aplique àquele que escreveu isso que eu vou dizer. É azar dele se ele escrever, se aplica. Que esse uso dessa palavra tinha um inconveniente de quebrar a unidade do composto humano. Esta ideia que hoje paira muito na loquela progressista, na linguagem progressista, não diz a palavra alma, mas não emprega, porque quebra a unidade do composto humano. Eu poderia dizer com mais simplicidade, lembra o dualismo do composto humano. E, melhor, é uma palavra que lembra o que é o principal. Olha, aquilo que lembra cada um de nós, o que nós temos de principal, ser reputada como nociva, é curioso. Não é? Eles querem, então, que nós tenhamos a nossa mente diluída de tal modo desordenada, que não saibamos o que é o principal e o que não é. Então, este não estará em condições de retamente agir daqui por diante, porque ele não sabe o que é. Porque para ele saber o que é, precisa saber o que é principalmente. Para ele saber o que é principalmente, ele precisa ter muita atenção a este dualismo. Homem exterior, homem interior. A alma, o corpo. O homem carnal, o homem espiritual. Todos esses dualismos que estão em toda a literatura católica, desde a Revelação, a cada 2 linhas em São Paulo, em toda parte, no cristianismo, todos esses dualismos estão a lembrar ao homem que sua atenção, sua vigilância, sua inteligência deve ser constantemente ordenada, ordenadora, atenta às hierarquias, atenta ao principal. Tudo. Isto, nas atividades, quando o homem quer agir com inteligência, sabe que deve dar atenção às prioridades. Isto é a ideia principal para operar um desembarque nas costas do Atlântico, por exemplo, como fizeram, para uma operação muito complexa e muito difícil, qual seja aquela do dia D, ou qual seja a logística de uma grande loja, uma grande empresa que quer vender 1000 coisas, a preocupação do homem inteligente, inteligência prática, para qualquer operação, é esta de saber que a principal coisa que eu devo ter em mente é que é em cada momento o principal. O que eu devo fazer agora e depois. Esta alma assim, atenta às prioridades e às ordens, está em atitude de prudência. Uma das habilidades da faculdade da virtude prudência consiste precisamente nisso. Em saber, olha, o que é o principal fazer. Não se agite tanto. Isto se resolve assim. Não, é assim. Dar ordem e valor ordenado. Olha, é isto que essa questão de Santo Tomás está aqui nos ensinando. É que o homem, em relação a si mesmo, pode se amar a si mesmo de 2 modos. Por quê? Pode-se ter a si mesmo de 2 contas diversas. Pode estar lembrado que o principal de si mesmo é a alma racional. E que o secundário é a natureza sensível e corpórea que o apóstolo qualifica quando diz homem exterior. Então, este dualismo, muito empregado pelo apóstolo Paulo, o maior doutor da Igreja, que nos legou esses 3 dualismos interessantes, ele aqui está servindo São Paulo, em
toda essa teologia moral, São Paulo é o preceptor do Santo Mário, o homem tem que estar atento a esse dualismo, o homem exterior e o homem interior. Inclusive, para que o homem superior saiba se esquecer, o homem interior saiba se esquecer um pouco de si mesmo, para concentrar toda a sua atenção naquele exterior que é, por assim dizer, o seu tutelado. E há atitudes, então, em que o homem interior, supõe a atitude do sujeito, que, como o próprio médico, está atento ao seu corpo, e que é uma atitude não só legítima, mas obrigatória. O homem interior, pela voz da prudência, diz, olha, você tem que cuidar do seu corpo. Então, você é responsável, gravemente responsável, então vamos cuidar dele e vamos tomar as providências. Isto é o homem interior, é a alma espiritual, é a alma sedenta de santidade que está aconselhando severamente o homem a ir ao médico, a arrancar um dente ou a fazer essas coisas parecidas. Então, a hierarquização não consiste em cada lance da vida estar sempre enaltecendo o homem superior e rebaixando o homem inferior. Se a pessoa fizer isso, esqueceu o dualismo humano, porque não esqueceu que há uma hora para comer e outra para filosofar. Então, ele está em contradição com este, ele não está se amando direito, e ele não está se conhecendo bem, e o homem interior está querendo ser sábio demais, e está esquecendo que tem que cuidar do seu ser, e que faz parte da sabedoria. Todas essas ordenações e todas essas arrumações e colocações que vêm do binário humano estão, entretanto, sempre sob o império, sob o comando do valor supremo de verdade e de caridade, do valor supremo de obediência à vontade de Deus. Que para a pessoa que pondera, para o homem que está fazendo essas reflexões todas, ele não precisa colocar tão pomposa e solenemente, mas dizer, bom, agora eu devo fazer isso. Bom, agora Deus quer que eu faça isso. Bom, agora é claro que eu devo fazer isso. Bom, em termos imperativos de obrigação, que ele já sabe, que ele já deve estar habituado a saber que na alma dele são sinônimos de agora eu devo fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus agora, neste caso, se traduz, se explica assim. E este homem está agindo segundo o homem interior, segundo o homem espiritual, e está sendo, então, amigo de si mesmo. E amigo extremoso, reto, verdadeiro, leal, amigo de si mesmo. Está, então, se amando a si mesmo com alto amor de caridade. Com amor que lhe foi ensinado por Deus, que pôs dentro dele esta circuito da Trindade, funcionando dentro dele, para que ele viva se amando a si mesmo e sendo capaz de operar, de produzir obra desta maneira. Bem, agora vamos a Santo Mário. Olha, dessa maneira todos os homens não pensam assim. Portanto, nem todos os homens pensam que são o que verdadeiramente são. Agora aí começa um jogo muito curioso. Ao contrário, a maior parte dos homens pensa que é o que não é, ou não sabe que é o que é. Então, começa a história do homem que vai para aquilo e começa isso a se espalhar. O jogo pelo qual os homens se mentem a si mesmos. A diferença é que aquele diálogo deve ser entre Dmitri e Ivan, é entre Ivan e Ivan. E eu cá, eu lá, eu cá, e é o mesmo desdobramento do eu, estranho desdobramento, pelo qual o personagem, ora, é aquele personagem mais dirigido pelos nervos, pelas emoções, quer dizer, pela baixa natureza humana, do que pela razão, do que pela fé, do
que pela caridade, do que pelo pensamento elevado, do que pelo amor. Nem todos os homens. Ora, dessa maneira, todos os homens não pensam ser o que são, repito. Com efeito, o que é principal no homem é a alma racional, torna a dizer. Esse artigo deve ser lido 200 vezes. E o que é secundário é a natureza sensível corporal que o apóstolo qualifica de homem exterior, por oposição àquilo que ele qualifica de homem interior. Essas duas imagens são espaciais, o homem exterior e o homem interior. Mas todos nós já sabemos o que quer dizer, que uma é a alma espiritual e outra é o corpo. Ora, os bons, quer dizer, os sujeitos que têm a cabeça no lugar, ou os sujeitos que têm o seu ser ordenado, os sujeitos que estão arrumados, razoavelmente em ordem, estimam como principal deles a sua razão, o seu ser racional, que estão a cada instante usando para se ensinar a si mesmo, para ensinar aos filhos, para se corrigir a si mesmo, para corrigir o nosso sucesso. Mas os maus, os desarmados, os perturbados, ou que outro nome eles têm, pensam, estimam, ele usa o termo sempre estima, que é um termo que, mesmo na língua portuguesa, terá uma significação meio flutuante, porque realmente esses homens que estão nessa situação, na verdade, eles pensam, mas não pensam coisa nenhuma. É preciso quase que arranjar mesmo um termo especial para eles. Ele diz estimar aí é avaliar, pensar que é avaliar num sentido um pouco... Tercipor. Ou tercipor, ou se ter na conta dele. Pensa que pensa, enfim, é um termo que não, sem grande compromisso de verdade, um termo indeciso, e que fica para que a maldade do mal possa ser por nós atribuída. Nós não vamos julgar em última instância, mas nós precisamos julgar para efeitos práticos. Para praticar o bem na sociedade, nós temos que julgar. Não acreditem quando as pessoas disserem que o Evangelho diz que nós não devemos julgar. Porque então, nós tínhamos todos nos internar não dever julgar ali é outra coisa. Quer dizer, nós não devemos pensar que temos capacidade condenatória das pessoas na vida eterna. Mas julgar, quer dizer, procurar saber o que a pessoa é, nós devemos, porque é o uso da razão. Não dever julgar seria a mesma coisa que dizer que o Evangelho diz que não devemos usar a segunda operação da inteligência. São três: a simples apreensão, o juízo e o raciocínio. E, evidentemente, Deus quer, e a virtude da prudência compele o homem a usar com muito cuidado e com muito zelo os três dados da inteligência. Devemos, então, para julgar os maus, não sabemos, nem sempre é difícil, para tomar providências no sentido de fazer o bem. Talvez até de corrigir aquele mal, talvez de evitar a ruína de suas vítimas, enfim, proteger aqueles que estão ameaçados por ele, para todas as coisas. Quando nós soubermos que há pelas vizinhanças uns 10 assassinos que fugiram da prisão, nós temos que imediatamente tomar providência. Saber onde é que estão, como é que eles se esconderam aqui. Bem, assim na sociedade, para julgarmos os maus, precisamos, na medida do possível, saber discernir a parte intelectual da parte da vontade, a parte da maldade da parte do erro. Onde acaba o erro, onde começa a maldade, onde está a malícia, onde está a bobice, pela qual o sujeito é sua própria vítima principal. Onde deve começar, portanto, a nossa piedade, sem acabar a severidade, sem interrompê-la, sem suspendê-la, mas onde deve começar a clemência. Depois do malandro está seguro. Assim, a clemência deve se aplicar, mas depois prender o criminoso.
Até clemência a priori, sujeito solto aí, mandando brasa, né? Essa ideia, isso não é clemência, é estupidez. E então, parece descortinho, é preciso saber que neste ponto, neste nervo, a vontade e a inteligência estão engajadas. Porque o homem se julga segundo aquilo que ele não é. Ele se engana segundo si mesmo. Mas se engana. Neste se enganar, ele é vítima ou é algoz? Ele é um pouco ambas as coisas. Às vezes, pergunta coisas que diz, não, aquele chefe faz assim porque ele está cercado, não deixam ele agir de outro modo. Mas espera, não deixam ele agir ou ele que não se deixa agir também? Também não se sabe. De modo que quando nós armamos, por exemplo, um problema tenebroso, um problema terrível, que é o do governo da Igreja atual, nós realmente não sabemos se ele é mais erro do que malícia, mais malícia do que erro. E conforme for, mas que em todo erro moral, em todo agir moral, em todo desgoverno, há uma combinação infortunada das duas coisas. E quando predomina a malícia, é claro, então o mal se agrava na medida em que a vítima do erro se compraz demais e resiste a todas as chances, a todas as oportunidades de correção. Porque, veja, a situação de um mal, em abstrato, nós não estamos pensando, pelo amor de Deus, em ninguém. E, né, quando se faz pelo moral e coisa assim, devemos ter esse cuidado. E se quiserem pensar em maldade, então cada um pensa em si mesmo. Será matéria suficiente para ele. Mas, pensando no mal cuja maldade começa neste ponto, se enganar sobre si mesmo, veja esse termo, se enganar. Aplicado agora ao outro, enganar. Enganar tem dois sentidos, porque o sujeito se engana sobre si mesmo, pode ser ele a vítima ou o algoz. Ele é ao mesmo tempo o algoz e a vítima. Se ele se engana, então, o que ele é mais, algoz ou vítima? Bom, ele é posto no contexto da vida e a vida começa a querer, vem e diz no ouvido do algoz, você tem razão, é isso mesmo, força. Então, muitas forças, muitos ventos, muitos maus conselhos inclinam a pessoa que está se enganando a si mesmo a persistir no engano e a agravar o engano. Muito. Mas também é impossível que não encontre muitas forças, muitas vozes, muitos conselhos, dizendo, olha, por que você faz isso? Por que você fez isso comigo? Por que você faz? Bom, de modo que ele encontrará, e sobretudo, encontrará na vida dos seres invisíveis, dos seres visíveis, dos homens, sem dúvida, encontrará tentativas de correção a que ele não atenderá. E então a situação, o mal, em última instância, o julgamento desse personagem vai ser feito segundo esse jogo todo de oportunidades, de resistências e de perseveranças em que, misteriosamente, a alma, relutantemente, insistentemente, se inclinou para o mal e preferiu o mal. Isto pode acontecer, porque começou por se enganar a si mesmo, sem dúvida. Então, com isto a gente diz, mas tem todos os recursos para não se enganar. Isto é de fé que ninguém é tentado nem enganado acima de suas próprias forças. Nem tentado nem enganado. Então, neste ponto importante onde nós estamos agora, em que a pessoa vai resolver esse jogo, o lado que escolhe, essa escolha, ele mesmo que faz diante de Deus, quando, onde, em que momento, peça de soma, ou que opção brutal que vai resolver todas as outras, não sabemos. Isso é uma coisa profundamente misteriosa.